A equipe Mercedes, obviamente, é uma das equipes que mais tem sofrido com problemas nesse ano de 2022. Problemas esses seríssimos e que têm deixado a equipe até mesmo fora, muitas vezes, do Q1. Situação essa que a gente já não via há muitos anos na categoria. Mas aparentemente, segundo James Allison, há uma esperança no fim do túnel. Há uma luz no fim do túnel. E esses problemas podem ser resolvidos nas próximas corridas. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a Mercedes começou esse ano de 2022 de uma forma modesta e fazendo com que os seus fãs pensassem cada vez mais que eles estavam blefando. E para quem pensou que a Mercedes guardou leite, esse leite já virou coalhada faz tempo e na verdade acabou que ela realmente deu com os burros na água. E o próprio engenheiro ali da Mercedes, se eu não me engano, o próprio James Allison chegou a dizer que alguma equipe iria fazer cagada. E aparentemente foi a própria equipe dele. A equipe alemã não conseguiu sair ali da terceira força da Fórmula 1, sendo inclusive ameaçada por outras equipes da categoria, como é o exemplo até mesmo da Alpine e da Haas. Impressionantemente, a Haas acabou ameaçando a Mercedes em certos momentos dos últimos GPs. Mas segundo o próprio James Allison, ainda há sim um pingo de esperança para a equipe nesse ano. E aparentemente é possível que nos próximos GPs o W13 venha a ser um carro competitivo e capaz de defender a primeira posição no grid ali da Fórmula 1. Quer saber tudo sobre isso? Então assiste esse vídeo até o final. Mas antes já deixa o seu like. Isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais e se você ainda não for inscrito, já se inscreva aqui embaixo. Mas vamos parar de enrolação e vamos falar mais sobre esse assunto tão interessante que é justamente como a Mercedes pode dar a volta por cima. Aparentemente o que aconteceu no GP lá do Bahrein, o primeiro GP desse ano, foi basicamente uma tentativa de minimizar os danos ocorridos ou que poderiam acontecer naquele GP. Acabou que os resultados foram incríveis, né? Com Lewis Hamilton conquistando inclusive um terceiro lugar no pódio. Mas aparentemente, segundo James Allison, isso não estava previsto. A tentativa da Mercedes era apenas de minimizar esses danos. E eles conseguiram naquele GP. Já no GP da Arábia Saudita, em uma tentativa desesperada de Lewis Hamilton de conseguir algum tipo de tempo ali no decorrer do fim de semana, ele acabou ferrando com os ajustes do seu carro, o que garantiu a ele apenas um 16º lugar no Q1, o que foi uma grande decepção para ele, para a Mercedes e para os fãs da equipe. Segundo James Allison, é muito importante que aconteça a resolução desses problemas da Mercedes. Isso parece ser óbvio para a maioria das pessoas que ouvem, mas na verdade muitas vezes carros têm problemas, muitas vezes até mesmo crônicos, mas que conseguem ainda assim se manter na disputa pelo campeonato, pelo primeiro lugar. O próprio W12 do ano passado tinha alguns problemas ligados ao assoalho, que realmente não poderia mais ter aqueles sulcos que a Mercedes costumava fazer, e por isso perdeu muito tempo. Mas ainda assim disputou o título mundial de pilotos e de construtores e conquistou inclusive o próprio título de construtores, mesmo tendo problemas sérios. Já o carro desse ano da equipe alemã, o W13 tem problemas que o incapacitam de ser tão veloz quanto a Ferrari e Red Bull. Problemas esses que foram falados por James Allison em entrevista. Olha o que ele falou em uma conversa ali com um dos sites muito importantes aí do automobilismo mundial. Fomos pegos muito mal e a proposta em nosso carro, especialmente quando colocamos nosso primeiro pacote de atualizações de corrida, no último teste de inverno, a quantidade de saltos que vimos foi bastante extrema. Estamos começando a controlá-lo, mas no momento estamos controlando um pouco, tendo que jogar fora o desempenho básico do nosso carro, como um problema menor para obter um problema maior, o incontrolável salto ligeiramente sob nosso controle. Quando ele fala sobre essa questão de saltos, ele está falando exatamente sobre aquele efeito muito falado fora do Brasil, o porpoising, e que tem sido aí mais falado aqui dentro como as quicadas do carro da Mercedes. Essas quicadinhas são geradas por conta
do efeito solo ali embaixo do assoalho. O ar passa muito rápido ali embaixo, esse ar passando rápido acaba sugando o assoalho para baixo, mas no momento em que ele é impedido de passar, porque o carro vai abaixando cada vez mais, isso gera o efeito das quicadinhas. Isso é um grande problema da Mercedes, aparentemente o maior problema, e provavelmente a forma que eles têm encontrado de solucionar isso tudo é justamente aumentando a altura do carro, o que faz com que ele seja prejudicado em curvas tanto de alta quanto de baixa velocidade. É um problemaço para o W13. Mas acabou que James Allison não parou por aí. Ele continuou com a entrevista falando sobre esse assunto. Nas próximas semanas, e com enorme pressão sobre nós para garantir que entregamos isso rapidamente, encontraremos melhorias que vão além do salto, sem descartar o desempenho subjacente do carro para fazê-lo. Não podemos esperar para entregar essas soluções. Estamos trabalhando duro na fábrica para encontrá-los, fabricá-las, levá-las ao carro e aproveitar os benefícios delas. Espero que comecemos a perceber um pouco do que há de bom e inerente que construímos nesse carro, o que deve nos colocar de volta onde queremos estar, na frente do grid. As fontes estão todas aqui embaixo na descrição, inclusive a do The Race, mas o que ele quis dizer com isso tudo? A grande questão é que é aparentemente a maior dúvida dos fãs, não apenas da Mercedes, mas da Fórmula 1, é se o W13 é ou não é um carro bem nascido. E aparentemente, segundo James Allison, é sim um carro muito bem nascido, mas que tem problemas, principalmente ligados aí à questão do porpoising. Segundo George Russell, em uma entrevista que eu vi em um outro site, ele disse basicamente que na situação em que eles se encontram, é impossível trabalhar com a altura de carro que as suas equipes rivais trabalham. Isso gera um prejuízo inestimável para o W13, que não consegue ter um desempenho tão interessante quanto as suas equipes rivais, como Ferrari e Red Bull. Esse é o maior problema, mas aparentemente aquele modelo de Zero Side Pods continuam sendo muito interessantes e podem sim gerar menos arrasto aerodinâmico, o que pode ser uma grande vantagem para a Mercedes. É óbvio que a questão dos seus motores terem um pouco de características duvidosas e talvez não serem tão potentes quanto os das suas rivais é outra questão muito importante, mas que pode também ser considerada e consertada, segundo o próprio Toto Wolff, que é o chefe da equipe alemã, já que o grande problema aparentemente ligado às unidades de potência também está ligado ao novo combustível, o E10, ou seja, pode ser consertado no decorrer desse ano de 2022 também. Segundo James Allison, o déficit de tempo entre a Mercedes e as equipes da ponta do grid é de aproximadamente 0,6 segundos, justamente porque foi essa diferença entre a Mercedes e a primeira colocada no Bahrein na qualificação, a Ferrari, 0,6 segundos. É claro que na Arábia Saudita já foi completamente diferente, a diferença foi de aproximadamente 1 segundo. Mas tá aí a coincidência. A Arábia Saudita, uma pista com muitas retas, a segunda maior velocidade média da Fórmula 1 atual. Já no Bahrein, nem tantas retas, apesar de também ser uma pista de alta. Ou seja, aparentemente, quanto maior a velocidade das pistas, pior fica a Mercedes. Coincidência? Eu acho que não. Na verdade, a grande questão é que aparentemente ela sofre de arrasto, instabilidade e problemas de motor, mas que, segundo James Allison, devem ser solucionados ainda nas próximas corridas dos próximos GPs de 2022. Todas essas soluções estão dentro de nossa direção para entregar. Sim, é desafiador, mas depois dos testes de inverno, eu temi o pior e, na verdade, acho que a melhoria de desempenho que conseguimos entregar desde os testes de inverno até a primeira corrida, embora talvez não seja visível para os fãs e talvez não seja reconfortante para os torcedores, é reconfortante aqui no time. E para concluir, James Allison admitiu certo otimismo com relação a essa caminhada da Mercedes nesse ano de 2022. E ele acredita que o time alemão tem sim capacidade de uma possível reviravolta ainda nesse ano e uma tendência de conseguir se aproximar cada vez mais dos times à frente do grid, tanto o Red Bull quanto a equipe Ferrari. O que temos pela frente, a forma como abordamos os problemas, a forma como trazemos soluções
também me dá conforto de que voltaremos a um carro competitivo muito rapidamente e poderemos perseguir o objetivo que temos de campeonatos. Pretendemos corrigir esses problemas o mais rápido possível. Espero que nas próximas 2 ou 3 corridas, mas em qualquer caso, vamos corrigir e colocar nosso carro na frente, competindo para nos permitir perseguir nosso sonho do sucesso no campeonato. E essa é uma questão interessante. Na verdade, para cada integrante da Mercedes que conversa aí com diversos meios de comunicação, aparentemente a resposta é um pouco diferente, mas sempre é relativamente otimista. Eles esperam que entre o 5º e 6º GP desse ano de 2022, eles possam estar de volta, já competindo por melhores posições no grid da Fórmula 1. Já se sabe que um pacote de atualizações deve chegar para o GP da Austrália. Ele não deve trazer atualizações que permitam que a Mercedes dispute pelos primeiros lugares, mas devem trazer sim atualizações extremamente importantes, o que gera sim um otimismo para quem torce para a equipe alemã. Mas o que você acha? Você acha que a Mercedes pode virar o jogo ainda nesse ano? Você acha que ela pode ser capaz disso tudo? Você concorda com o James Allison? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, que eu quero saber o que você pensa. Para ser bem sincero, analisando todo o histórico da Mercedes, dá para acreditar que é possível sim uma reviravolta, um jogo virando nesse ano de 2022. Mas ainda assim a gente sempre percebe que a Mercedes, na maioria dos campeonatos que ela começou atrás, muitas vezes ela chegava assim mais próximo do desafiante e até mesmo vencia. Na verdade, nos últimos 8 anos foi exatamente isso que aconteceu. Mas ainda assim, é perceptível que nesse ano de 2022, a diferença entre ela, Ferrari e Red Bull está muito grande, muito maior do que qualquer outro campeonato que ela tenha participado, o que torna assim um pouco mais difícil a vida da equipe alemã, mas não impossível. Se ela conseguir consertar esse problema das quicadas e os outros probleminhas que ela tem tido, tanto de motor quanto de equilíbrio, é bem provável que ela consiga sim uma virada de jogo, já que aparentemente o carro não é mal nascido. Mas até lá, nos resta esperar, sentadinhos assistindo GP por GP e inclusive acompanhando o Hora do Piloto. Mas para isso é importante que você se inscreva aqui embaixo e ative o sininho para todas as notificações. E se você tiver gostado desse vídeo, já deixa o seu like, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!